Reichstag. O Reichstag foi o edifício do parlamento alemão localizado em Berlim. Originalmente inaugurado em 1894, o prédio passou por várias modificações ao longo das décadas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Reichstag sofreu graves danos, especialmente em 1945, quando foi parcialmente destruído por bombardeios aliados e pelo fogo. Após a guerra, a Alemanha estava dividida, e Berlim se tornou a capital de duas Alemanhas separadas, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. O Reichstag ficou em uma zona de fronteira tensa. O prédio foi abandonado por muito tempo, sem uso político. A restauração simbolizaria não apenas a recuperação física do edifício, mas também a reconstrução da identidade política e da democracia na Alemanha pós-guerra. A fachada e estrutura interna. A fachada do Reichstag é um exemplo de arquitetura neoclássica, com uma grande cúpula central e colunas imponentes. No entanto, os danos da guerra deixaram a fachada com marcas profundas, como buracos de balas e fragmentos de tijolos expostos, que foram cuidadosamente preservados e restaurados, mantendo a memória do sofrimento da guerra. Estrutura interna. Internamente, o Reichstag também sofreu severos danos durante os bombardeios. No entanto, o edifício foi reestruturado nos anos 90 com a ajuda de arquitetos e engenheiros. A parte mais marcante da reforma foi a instalação de uma nova cúpula de vidro projetada pelo arquiteto Norman Foster, em 1999. Essa cúpula moderna reflete a nova era da democracia da Alemanha, permitindo que os cidadãos vejam o parlamento em funcionamento de cima, simbolizando a transparência do processo político. Plano de composição ou recriação do local. A restauração do Reichstag após a reunificação da Alemanha não foi apenas uma simples recuperação do edifício, mas também uma reinterpretação do seu simbolismo. O edifício foi reformado para abrigar Bundestag, o novo parlamento da Alemanha reunificada. A cúpula de vidro tornou-se um símbolo de abertura e democracia, contrastando com a brutalidade e os vestígios da guerra. A cúpula é acessível ao público, permitindo que qualquer cidadão alemão se sinta conectado ao poder legislativo, enfatizando a ideia de um governo transparente e participativo. O projeto de Foster entrega a modernidade com a história, mostrando que a Alemanha estava reconstruindo sua democracia enquanto reconhecia o impacto do seu passado. Justificativa para a criação e memória coletiva. O Reichstag não é apenas um edifício, mas um símbolo profundo da história alemã. Sua reconstrução após a Segunda Guerra Mundial e sua reinauguração como sede do Bundestag teve uma forte carga simbólica. A preservação de marcas de guerra na fachada e a introdução de elementos modernos, como a cúpula de vidro, que servem para recompor a memória coletiva da Alemanha. Reparação da memória. A restauração do Reichstag, com seus vestígios de guerra, é uma forma de recordar e refletir sobre os horrores da Segunda Guerra Mundial, sem ignorar o passado, mas com um olhar voltado para o futuro. O Reichstag restaurado se tornou um símbolo de reconciliação entre o passado e o presente, e da renovação democrática na Alemanha reunificada. A reconstrução do Reichstag também foi uma forma de fortalecer a identidade nacional da Alemanha, especialmente após a divisão do país e a reconstrução da confiança e estabilidade após a guerra. A preservação do prédio como um símbolo de democracia e liberdade ajudou a criar um ponto de união para todos os alemães, tanto os do leste quanto do oeste, e afirma o compromisso com o futuro de paz e unidade. Conclusão. A restauração do Reichstag após a Segunda Guerra Mundial, com a introdução da cúpula de vidro e a preservação de suas marcas históricas, é um exemplo notável de como a arquitetura pode preservar a memória coletiva de uma nação. O edifício se tornou o ponto de reconciliação entre o passado e o futuro da Alemanha, refletindo a reconstrução política e democrática de uma nação devastada pela guerra. O Reichstag não é apenas um símbolo de poder, mas também de resiliência e renovação. Reaproveitamento e reconstrução da Galeria Vittorio Emanuele II. A Galeria Vittorio Emanuele II é uma das galerias comerciais mais famosas do mundo, localizada em Milão, Itália. Sua construção começou em 1865 e foi concluída em 1877, durante o reinado de Vittorio Emanuele II, o primeiro rei da Itália unificada.
A galeria foi projetada pelo arquiteto Giuseppe Mengoni e tornou-se um símbolo de progresso, modernidade e riqueza da nova Itália unificada. Embora a galeria tenha sido um marco de grande importância na época de sua construção, ela não sofreu tantos danos durante a Segunda Guerra Mundial como outros edifícios históricos, mas ao longo do tempo passou por processos de manutenção e restauração para preservar sua beleza e funcionalidade. O edifício foi restaurado várias vezes para adaptar-se às mudanças sociais e econômicas, mas sempre com a intenção de manter seu design original. Fachada e estrutura interna. A fachada da Galeria Vittorio Emanuele II é um exemplo de arquitetura neoclássica e renascimento. O prédio é composto por uma série de arcos e portais monumentais em estilo neoclássico. Com elegantes colunas e estátuas de figuras históricas, a fachada é enriquecida com elementos de mármore, metal e vidro, criando uma impressionante combinação de tradição e modernidade, que reflete a grandiosidade e o espírito da Itália do século XIX. O interior da galeria é marcado por uma cúpula central de vidro e ferro, que proporciona uma sensação de luminosidade e abertura, permitindo que a luz natural invada o espaço. A cúpula foi uma das primeiras de sua época a ser construída com vidro curvado em uma estrutura de ferro, representando a inovação técnica e arquitetônica do período. O piso da galeria é feito de mosaicos de mármore e granito, com detalhes que fazem referência a símbolos da Itália, como o brasão da Casa de Savoia. O espaço é dividido por 4 alas principais, que são cercadas por lojas de luxo, restaurantes e cafés, criando um ambiente vibrante e social. A galeria não é apenas um centro comercial, mas também um lugar de encontro cultural e social. Plano de composição ou recriação do local. A Galeria Vittorio Emanuele II foi projetada para ser um ponto de confluência entre importantes avenidas de Milão, como a Piazza del Duomo e a Piazza della Scala, conectando dois dos mais importantes marcos da cidade, a Catedral de Milão e o Teatro alla Scala. O plano de composição visava criar um espaço que combinasse comércio, cultura e estilo de vida, em um ambiente urbano moderno e sofisticado. Ao longo dos anos, a galeria passou por restaurações e melhorias, especialmente no século XX, para manter a sua funcionalidade e adaptá-las às novas necessidades comerciais e turísticas, mas sem perder características originais. Em 2005, uma grande reforma foi realizada para melhorar a acessibilidade e restaurar detalhes da estrutura, como a cúpula de vidro e os mosaicos do piso. Justificativa para a criação e memória coletiva. A criação da Galeria Vittorio Emanuele II foi uma resposta ao desafio da modernização da cidade de Milão, que buscava um espaço comercial e cultural que simbolizasse a unificação e o progresso da nova Itália. O projeto foi encomendado para reforçar a imagem de Milão como capital da cultura, moda e comércio. Simbolismo nacional. A galeria foi projetada não apenas como um centro de compras, mas como um símbolo da unificação italiana, refletindo os valores da elegância, progresso e modernidade. Ao conectar marcos históricos importantes de Milão, o edifício também representa a união cultural da cidade e do país. Recomposição da memória coletiva. Como um ponto de encontro em um espaço público, a galeria é parte fundamental da memória coletiva de Milão e da Itália. Ao longo dos anos, ela se tornou um símbolo de Milão cosmopolita e um centro de vida social e cultural. A sua preservação ajuda a manter viva a memória de um período de renovação e crescimento para a cidade e o país. Além disso, a galeria também simboliza a evolução do comércio e da arquitetura, como um equilíbrio entre a tradição histórica e a inovação tecnológica. Conclusão. A Galeria Vittorio Emanuele II, um ícone da arquitetura do século XIX, não apenas simboliza a riqueza e o progresso da Itália unificada, mas também serve como um ponto de reconciliação entre o passado histórico e o futuro moderno. Sua restauração e manutenção ao longo dos anos permitiram que ela continuasse a ser um símbolo de Milão, preservando a memória coletiva de uma cidade que é ao mesmo tempo histórica e dinâmica, como um dos maiores centros comerciais e culturais do mundo. A galeria representa o sucesso de um projeto que conseguiu, ao mesmo tempo, modernizar-se e manter suas raízes históricas vivas, em perfeita harmonia com a evolução da cidade e da nação. Castelo Real de Varsóvia, Zamek Królewski.
O Castelo Real de Varsóvia tem uma longa e rica história, servindo como residência oficial dos reis poloneses e sede do governo da Polônia. Sua construção original começou no século XIV, mas o castelo foi amplamente renovado e expandido durante o reinado de Sigismundo III Vasa, final do século XVI, para se tornar um dos símbolos mais importantes do poder e da cultura polonesa. Durante a Segunda Guerra Mundial, o castelo foi severamente danificado, especialmente durante o Levante de Varsóvia, em 1944, quando os nazistas, em represália, destruíram grande parte da cidade, incluindo o Castelo Real. Por muitos anos, o castelo ficou em ruínas, com as suas partes interiores reduzidos a escombros. Após a guerra, no contexto da reconstrução da Polônia, pós-guerra, o Castelo Real foi reconstruído entre 1971 e 1984, com base em documentos históricos, pinturas e fotos antigas para preservar o seu valor cultural e histórico. A reconstrução não foi apenas uma questão de restaurar um edifício, mas também de reconstruir a identidade nacional polonesa, fortemente marcada pela destruição da guerra. A fachada do Castelo Real é uma combinação de elementos renascentistas e barrocos, com destaque para a torre central e o pórtico imponente que leva à entrada principal. Originalmente projetado para refletir o poder e a grandiosidade da monarquia polonesa, o castelo possui uma fachada simétrica, com grandes janelas e detalhes ornamentais que enfatizam sua importância. Após a reconstrução, a fachada foi restaurada fielmente, com uma atenção especial aos detalhes que haviam sido destruídos, garantindo que o edifício recuperasse sua aparência majestosa. Estrutura interna. O interior do castelo é igualmente impressionante, com salões ornamentados, salas de audiência e salas de trono, além de uma rica coleção de móveis e tapeçarias históricas. A reconstrução procurou não apenas restaurar a aparência física do edifício, mas também recriar a atmosfera da época dos reis, baseando-se em evidências históricas e em uma cuidadosa reconstrução de artefatos que haviam sido perdidos durante a guerra. A Sala do Trono, que foi o centro da monarquia polonesa, foi restaurada de forma a refletir a grandeza do reinado polonês. Outros espaços do castelo, como a galeria de pinturas e as salas privadas dos monarcas, foram cuidadosamente reconstruídos para dar uma visão do estilo de vida real da época. Plano de composição ou recriação do local. A reconstrução do Castelo Real de Varsóvia foi projetada para preservar o seu caráter histórico e restaurar sua função simbólica como o coração do poder político e cultural polonês. Durante o processo de reconstrução, os arquitetos e restauradores trabalharam para resgatar a forma original do castelo, utilizando materiais tradicionais e baseando-se em documentos e fotografias do período anterior à destruição. O plano de composição foi cuidadosamente pensado para manter a harmonia arquitetônica com os edifícios ao redor, garantir que o castelo pudesse ser novamente integrado ao contexto urbano de Varsóvia. A reconstrução incluiu a restauração de interiores e instalação de novos elementos para atender às necessidades modernas de preservação e visitação, mas sempre com o objetivo de respeitar a autenticidade histórica do espaço. Esse processo teve um enorme valor simbólico, pois representou a capacidade de renascimento da cultura e da história polonesa após os horrores da guerra. Justificativa para a criação e memória coletiva. A reconstrução do Castelo Real de Varsóvia teve uma forte justificativa simbólica. O castelo representa não apenas a história da monarquia polonesa, mas também a resiliência e continuidade da cultura polonesa. Durante a ocupação nazista e a subsequente destruição da cidade, Varsóvia foi severamente danificada e o castelo simbolizou a resistência e o sofrimento da população polonesa. A reconstrução do Castelo Real de Varsóvia após a Segunda Guerra Mundial foi um processo profundamente simbólico e cultural para a Polônia. Não se tratava apenas de restaurar um edifício, mas de reconstruir a memória nacional e reafirmar o compromisso da Polônia com a sua história, cultura e identidade. O castelo, agora um símbolo de resiliência e renovação, ajuda a manter viva a memória coletiva dos poloneses,